Agora já estamos iniciando aqui a nossa gravação. Vamos iniciar, então, aqui agora a nossa segunda web aula da disciplina de Metodologia da Pesquisa. Estamos iniciando aqui a nossa disciplina, né? A gente já começou, na aula passada a gente fez aí algumas observações básicas aí da metodologia, revisamos um pouquinho sobre o que é metodologia, para que serve, o porquê vocês estão aqui, né, estudando isso. Algumas pessoas estão ainda no início de curso, outras já estão em meio de curso, né, mas a metodologia da pesquisa, ela vem realmente aí para agregar, né, no mundo acadêmico de vocês, na graduação de vocês, porque todos que estão aqui escutando essa aula, né, de metodologia da pesquisa, futuramente tem um trabalho de conclusão de curso, né, para realizar, ou tem aí interesse em iniciação científica, ou tem interesse uma vez na vida entrar para uma especialização, ou para aí um mestrado, um doutorado, e essa é a base. Saber metodologia não é apenas uma coisa assim, sem graça, para que eu vou usar isso na minha vida, né? De fato, a metodologia, ela vem para mostrar a vocês que tudo da graduação, daqui por diante, ela tem um caminho a ser seguido de forma padronizada, de forma organizada, de forma embasada e científica. Então, quando nós falamos de metodologia, é para que exista um método sempre que vocês utilizem, né, para poder realizar alguma atividade ligada à sua profissão ou à sua área de pesquisa ou à sua atividade dentro, né, da sua área profissional. E da pesquisa, porque a gente só consegue, né, realizar algumas atividades, a gente só consegue evoluir nos nossos pensamentos se nós formos buscar pessoas que já falaram daquele tema, pessoas que já estudaram aquele tema e que vão nos embasar, que vão nos dar aí, de fato, né, embasamento teórico, né, para que a gente possa construir novos pensamentos, para que a gente possa, né, realmente construir aí um novo trabalho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, tem um colega que não está conseguindo entrar. Veja, a gente não tem link. O áudio está baixo, eu vou tentar aumentar um pouquinho o áudio aqui para vocês. Acho que melhorou agora o áudio. O link é realmente pelo ambiente virtual, tá? Vocês vão ter que entrar pelo ambiente lá, né, e entrar de fato no que está lá agendado para a reunião. De toda forma, essa aula fica gravada, tá? A gente vai deixar ela no AVA. Eu sei que o certo é a gente entrar aqui pelo ambiente virtual. Tem que entrar com o e-mail que está cadastrado lá no ambiente virtual, tá? Mas não precisa ser o institucional. Ok. E também o link foi disparado para todos os alunos por e-mail, tá? Que estão matriculados nessa disciplina. Então, podem também entrar lá no e-mail que vocês vão ver que teve lá o convitezinho com o link para vocês, tá? Então, vamos lá iniciar. Lembrando que essa aula está gravada, tá? E aí a gente pode também, né, dar uma olhadinha nela depois. Então, objetivos aqui principais e iniciais, tá? Para poder vocês aqui iniciarem, tá bom? Deixa eu só recordar aqui, porque para a gente poder deixar tudo organizado. Ok. Então, objetivo dessa aula de hoje, objetivo da aula 2, é conhecer regras da ABNT, que são as regras da Associação Brasileira, né, de Normas e Técnicas, que fazem a padronização para que todo mundo possa escrever, né, de forma não igual, mas de forma que todas as pessoas que vão ler entendam que aquilo é um padrão de escrita científica. Então, a gente vai conhecer algumas regras básicas aqui, a gente vai se aprofundar em outras aulas um pouquinho mais, e nós vamos também, né, ter dentro do ambiente virtual ali um material complementar com todas essas regras da ABNT. Utilizar como a gente utiliza algumas citações a partir dessas regras. Então, nosso trabalho dentro do que a gente vai construir. Por que eu preciso citar alguém?
né? Como é que eu cito pessoas que eu li dentro do meu trabalho? Qual a importância disso? E compreender como a gente utiliza algumas abreviaturas, né, dentro, né, dos nossos trabalhos. Em tempo de WhatsApp, em tempo de redes sociais, onde a gente tem manias, né, pode-se dizer assim, de encurtar palavras, escrever de formas mais rápidas e coloquiais, né, dentro de um trabalho científico, dentro de uma instituição de ensino, dentro de trabalhos de graduação, TCC, mestrado, doutorado, não é aceitáveis alguns termos, né, e palavras coloquiais. Então, é importantíssimo a gente também aprender algumas regras, né, que vai aí dentro do período. Então, iniciar um pouquinho como citações, né, bibliográficas. A NBR 14724, que tem essa atualização de 2021, da ABNT, ela mostra que o pesquisador, ou seja, você que é aluno, que está fazendo um trabalho da graduação, você que é pesquisador, que está dentro da iniciação científica, do programa do seu curso, você que quer construir o seu TCC, você que quer apresentar um trabalho dentro de um congresso ou dentro de um seminário, o pesquisador, ele nunca irá construir o texto baseado somente na sua própria ideia, da sua própria experiência particular. Isso, quando a gente quer escrever uma ideia minha somente aqui no papel, minha experiência particular, isso é uma carta, né? Mas quando a gente quer fazer isso de forma científica, o pesquisador, ou seja, você que quer escrever científico, você precisará obrigatoriamente fazer menções a outros autores. Professora, que coisa, porque assim, eu estou escrevendo, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu já tinha lido alguma coisa a respeito e sei escrever sobre esse tema sozinho, eu não preciso citar outra pessoa. Aí tá o pulo, né? Porque se você já leu alguma coisa a respeito, foi porque alguém já escreveu alguma coisa a respeito, né? O nosso conhecimento, como a gente falou na aula passada, a gente aqui não veio para falar de teorias do passado, antepassado, mas o científico, ele veio por base sempre da experiência de alguém, de alguma coisa que aconteceu, e isso se transformou em um experimento que vai ser replicado, que vai ser melhorado. Então, obrigatoriamente, a gente tem um conhecimento prévio de alguma ação, né, que a gente vai precisar mencionar esses autores que fizeram, né, esse embasamento, né, do que a gente quer escrever. Então, é obrigatório fazer a menção, então, os outros autores que são reconhecidos já na comunidade científica, ou seja, que tenham artigos científicos publicados, que tenham livros, que sejam em jornal, tá? Deixa eu só fazer aqui, que daqui a pouco eu vou entrar no chat, tá? Para responder um pouquinho para vocês, deixa eu só concluir aqui o pensamento. Reconhecidos aí pela comunidade, eles vão retratar aí realmente o assunto que está sendo pesquisado. Bem prático, né? Eu quero escrever sobre quem criou o fone de ouvido. Então, eu sozinha eu não posso escrever porque eu não tenho esse conhecimento técnico todo, mas tem pessoas aqui que têm conhecimento ótimo aqui na área de tecnologia, né? E aí já sabe escrever muito, mas precisa se embasar. Onde surgiu o fone de ouvido? Então, é um embasamento teórico, né? Para que se usa o fone de ouvido? É outro embasamento teórico, que já tem pessoas que construíram aquele pensamento, até chegar no momento que você vai juntar todos esses autores para poder fazer uma discussão de uma coisa que você quer descobrir. Então, o pesquisador, ele não construi o texto baseado somente nas suas ideias, ele nem experiências particulares, a gente precisa obrigatoriamente fazer menção, né, o que esses outros autores reconhecidos pela comunidade retratam do assunto que está pesquisando, né, e tudo baseado pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Tá? Então, a ABNT, ela sempre define, ela tem regras para citar esses autores, né, de informação que são extraídas de outras fontes, mas que também possuem definições daquele tema que você quer escrever. Então, vamos deixar aqui como base, se eu for construir um texto, eu tenho que citar embasamento teórico daquele texto científico. Então, eu tenho que buscar quem foi o autor. A gente falou um pouquinho de busca na aula passada, né? Então, os sites de buscas que existem, né? O aluno da graduação, ele tem o impulso direto de ir ali para o Google, né? Não é errado ou não é errado, né? Não, tudo é pesquisa, né? Mas se a gente quer uma coisa mais científica e está aí, não sabe ainda mexer muito nas bases, pelo menos entra no Google acadêmico,
O Google Acadêmico, ele dá já artigos científicos mais preliminares, gratuitos, que a gente já consegue dar aquela primeira pesquisada ali no que é aquele tema que a gente quer construir. Então, se tem uma atividade de vocês, aí o professor de vocês, de outra disciplina, pediu para vocês construírem um trabalho, né? Você vai ter um trabalho para entregar daquela disciplina. Então, vocês não podem escrever só da cabeça de vocês. Vocês vão ter que buscar em algum canto para poder pegar partes daquele trabalho para escrever. Então, já citem de quem foi aquele trabalho. Ah, professora, mas o meu trabalho vai ficar todo baseado em outra pessoa. É isso mesmo. Né? Nossos trabalhos científicos, eles precisam ser baseados no pensamento de outras pessoas. No final, a gente precisa ter as nossas próprias conclusões. Aí sim, entre a sua ideia, entre a sua experiência particular. Mas durante todo aquele texto, né, a gente pode aí realmente fazer aí umas citações bem importantes. Vou entrar no chat um pouquinho, porque eu estou vendo que vocês estão com muitas perguntinhas. Né? Deixa eu lá, já saí 3 dias, entrando no link, tem frequência. Não tem frequência, tá, gente? A frequência é o acesso de vocês nessa aula, tá? Então, podem ficar tranquilos. Fica depois disponível a aula no próprio ambiente virtual, tá? Tem um espaçozinho dentro do ambiente que fica lá a gravação. Já existe a gravação da aula 1 lá, tá? Com o material da aula 1. Essa aula 2 também fica lá, fica gravada no menuzinho da esquerda, né? Que tem lá as gravações da aula. O resto é só bom dia, do tarará, o áudio. As perguntas aqui são normalmente sem som, mas normalmente a gente tem que entrar e sair de novo quando dá esse problema, ou aumentar realmente o som do próprio computador, tá? Pronto, então não era nenhuma pergunta específica, a gente pode dar aqui já uma passada para a próxima slide. E aí? Deixa eu ver aqui. E aí, gente? Quando aí começa as citações ou as transcrições de documentos bibliográficos, elas servem para fortalecer, né? Então, o que a gente está falando, né? Se o professor passa um trabalho para vocês e vocês começam a escrever coisas que outros autores colocaram ali, citar esses autores ali dentro do trabalho de vocês, não é demérito. Pelo contrário, quem está lendo vai entender que vocês estão fortalecendo o que vocês estão escrevendo. Poxa, aquela pessoa teve interesse em pesquisar esse tema. Tem vários autores que falam sobre isso. Então, ele está criando ideias próprias, né, para fortalecer aquele tema que você, de fato, quer escrever, né, para documentar e para as pessoas também conseguirem interpretar melhor aquela sua gigante ideia, ou aquele tema que você precisa desenvolver, aquele tema que você precisa, né, apresentar ali, né, para o seu trabalho que está sendo solicitado. Então, por que vocês precisam usar citações? E eu vou ser sempre redundante nesse tema até o final de todas as nossas aulas, né? Porque existe uma coisa muito grave chamada plágio. Vocês já ouviram falar nisso, com certeza. Plágio é quando a gente escreve a ideia de outra pessoa sem citá-la. Ou quando a gente faz a ideia de outra pessoa sem dizer que dá o mérito àquela pessoa. Então, por exemplo, existe hoje muito popularmente, né, conhecido, né, eu vou comprar no site X, porque ali vende uma réplica, né? Então, a réplica é um plágio, porque pegou a ideia de outra pessoa sem ser realmente, né, valorizada ao royalties daquela pessoa, né? Então, dentro do científico, dentro da metodologia da pesquisa, quando você escreve a frase de outra pessoa sem dar o crédito a ela, isso é plágio é crime. Então, por que a gente precisa citar? Primeiro, vai permitir a quem está lendo o seu texto e também naquele texto original que foi citado, né, para também criar outras oportunidades de aprendizado e de conhecimento. Vai possibilitar, né, identificar o legítimo autor das ideias do seu trabalho, de onde vem essa base dessa ideia. Poxa, que bacana, né? Esse aluno, ele teve toda aí a ideia, né, de criar esse tema. Ele tem um tema muito aqui que é legal, que todo mundo está querendo realmente aqui, né, entrar, né? Deixa eu só botar aqui, que tem umas pessoas que estão na sala de espera querendo entrar, estou admitindo aqui.
também, né, que aí o professor que vai ler vai dizer, poxa, a ideia que aquele aluno teve, né, para criar um tema aí que está na moda, ou um tema aí que está emergente, que precisa de mais conhecimento, né, então permite ao leitor também, né, identificar esse legítimo autor ali, né, quem foi a base daquela, né, ideia, né, e embasar melhor, construir outros conhecimentos a partir da ideia inicial, né, a gente dá credibilidade e autoridade ao texto, né, quanto mais pessoas a gente cita ali dentro, né, dá autoridade para você escrever mais, porque aquilo vai mostrar, poxa, tá muito embasado, tá muito legal o que essa pessoa está escrevendo, tá, tem muitas ideias bacanas, né, dentro desse texto. Reforça e fundamenta, né, o texto que outros autores, né, estão realizando, discutindo o tema em questão, e vai sempre corroborar, né, com as ideias que estão expostas dentro do trabalho, né, de vocês. Então, eu estou escrevendo uma ideia que eu achei legal, né? Então, realmente é uma ideia minha que eu estou escrevendo ali, mas que corrobora com o que outro autor já conversou. Eu pensei que eu tinha essa ideia minha, era muito original, né? Mas quando eu vi, já teve outro autor que escreveu sobre isso. Então, corrobore sua ideia com esse outro autor. Veja, conforme a gente estava estudando aqui, a gente encontrou o tema de outro autor que também fala sobre isso, né? E que converge com as ideias do que a gente está estudando aqui. Então, é sempre muito importante, gente, né? A citação, né, o embasamento teórico, né, do trabalho de vocês. Então, vamos lá, né? Sistemas de chamadas de citação. E agora, professora, você me disse que eu preciso citar, mas como eu posso citar? Eu vou ser um pouco simplista aqui no que eu vou falar, tá? Porque as regras da ABNT, elas são um pouco mais profundas em relação às citações, tá? Mas aqui, o que é nosso objetivo da disciplina é vocês entenderem que existem as citações como obrigatoriedade e quais são os tipos de citações que existem, tá? O que vocês precisam sair dessa disciplina sabendo é que podem existir sistemas numéricos dentro da citação e sistema autor-data. E qual é o melhor, professor, ou qual é pior? Qual é o mais utilizado ou qual é o menos utilizado? Sempre que for solicitado a você um trabalho que precise mostrar as citações, né, sempre vai dizer, o sistema vai ser numérico ou o sistema vai ser autodidata. Trabalho científico da instituição, o trabalho que vocês estão fazendo aqui dentro da graduação, não tem muito problema. O ideal mesmo é fazer o sistema autodidata, que é mais prático do que o sistema numérico. E eu vou te explicar por quê. Embora o sistema numérico, ele visualmente, ele fique mais bonito dentro do texto, tá? Aí até um printzinho aí em azul, né? Que aí mostra, né? Dias, Domingues, Menecô, né? Que tererê, tarará, aí no finalzinho tem o número 1, né? E aí fica mais bonito, né? Do que eu botar a ideia da pessoa e no final botar Menecô, vírgula, 2000, 1800 e alguma coisa, né? Deixar sempre ali dentro o nome completo do autor. Sistema numérico, ele vai ter sempre essa numeração consecutiva, sempre em algarismos arábicos, né? Ela sempre vai ter que ser nessa ordem exata, né, dentro do trabalho. Então, se você começou o seu trabalho, no primeiro parágrafo, você teve o pensamento de um autor, esse autor vai ser o número 1. No segundo parágrafo, se você citou ele novamente, vai continuar sendo ele o número 1. Se você cita outro autor no segundo parágrafo, esse autor vai ser o número 2. E aí, sucessivamente, quando você vai inserindo um autor dentro do seu trabalho, você vai enumerando ele. O problema disso, lá no final do seu trabalho, você vai ter que colocar isso em ordem de numerações, esses autores, a ordem que ele foi citado dentro do trabalho. Professor, isso não tem problema nenhum. Não, quando o trabalho já está pronto. O problema é quando a gente vai construindo o trabalho e a gente vai relendo, a gente acha outro autor massa e quer colocar ele ali dentro do texto. E aí, quando a gente vai colocar, a gente tem que ajeitar a numeração para baixo inteira, porque ele vai virar o número 4, por exemplo. Então, quem era 4 não é mais 4, é 5, e sucessivamente. Então, dá um trabalho maior na construção da bibliografia com o sistema numérico. Então, nunca deve ser iniciada uma nova numeração a cada nova página de trabalho. Se fosse assim, também era fácil, né? A numeração, ela é consecutiva até o final do trabalho. E sempre tem que estar essa bibliografia no rodapé de forma completa. Então,
ela dá um pouco mais de trabalho. O sistema autor-data, ela é um sistema mais simplista, porque você vai escrever o parágrafo e já vai colocar ali entre parênteses quem é o autor e o ano daquela publicação. E no final do trabalho, só precisa colocar essa bibliografia em ordem alfabética, não precisa pela ser a ordem do trabalho. Então, facilita mais, né, para quem está escrevendo. Então, o sistema autor-data, ela identifica-se como a fonte completa da citação da lista de referências em ordem alfabética lá no finalzinho do trabalho. Então, ela é mais simples de a gente conseguir fazer. Então, aí visualmente para vocês. Tipos de citações. Quando ela é o autor data, a gente vai ter o autor, entre parênteses, dentro do parágrafo, vírgula, o ano, e, dependendo do tipo de trabalho, a página que está citada aquilo. Então, nós podemos fazer 2 tipos de citações. E aí, vocês já ouviram falar uma vez na vida sobre isso, e quem nunca ouviu vai ouvir agora a primeira vez, e é fácil, não é difícil, tá? Só precisa prestar atenção. A gente tem 2 tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. A citação direta é aquele trecho que vai parecer a palavra exata de quem você está citando. Ou aquele Ctrl+C, Ctrl+V, o famoso, né? Eu cheguei ali num autor que eu achei massa o que ele escreveu, eu copiei e colei ele no meu trabalho. Professor, isso é plágio. Ele é plágio se você não botar de onde você citou. Se você colocar a fonte que você citou, ele deixa de ser plágio. Ela é uma citação direta. Agora calma que tem uma regrinha para isso, tá? Mas vamos ver aqui. Citação direta. Trecho, ele apresenta as palavras exatas do autor citado. E a citação indireta? É aquela que normalmente a gente quer fazer a enrolada, né? Que aí a gente pensa que não precisa citar o autor, mas precisa. Tá? A citação indireta é aquele trecho que você toma como base a obra de que você está buscando. Então, eu estou lendo esse texto, ficou massa, mas eu não quero escrever exatamente como ele escreveu, eu quero pegar a ideia desse autor. Pode pegar a ideia desse autor e botar no meu trabalho? Pode, quando você cite. Então, você pode botar dentro do seu trabalho essas citações diretas ou indiretas. Aí, citação direta. Se você fez um copia e cola dela, você tem 2 tipos de copia e cola. Uma citação breve, olha lá o quadrinho em cima, e a citação longa. A citação breve é quando você só copia e cola até 3 linhas daquele autor. Professora, não tem problema não, tem certeza, tenho absoluta. Se você copiou até 3 linhas, você vai colocar essas 3 linhas bem copiadinhas dela lá, e no final você vai botar quem foi o autor, o ano e a página que você copiou direitíssimo aquilo dali. Então, vai estar lá dentro do corpo do seu texto, isso bem direitinho, copia e cola daquela até 3 linhas do autor, com o autor ali no final, e toda a referência dele no final do texto, né, completo. Agora, poxa, professora, é que eu estava olhando e realmente o parágrafo inteiro daquela pessoa era muito bom, eu queria botar ele na íntegra aqui no meu trabalho. Posso? Pode. Vai ser uma citação longa. Acima de 3 linhas, o Ctrl+C, Ctrl+V que você fez. Mas aí, olha ali onde tem o quadrinho ali embaixo, citação direta longa. Você vai precisar abrir um parágrafo novo, vai ter que recuar 4 centímetros da margem. Lembra no Word que tem aquelas reguinhas ali em cima? Recua 4 centímetros na reguinha ali em cima do Word. Cola o que você colocou. Diminui a fonte do que você estava escrevendo. Se você estava lá escrevendo todo no Times New Roman número 12, você vai colocar lá embaixo um recuado, todo aquele copia e cola na fonte 10. Diminui um pouquinho, porque vai chamar a atenção de quem está lendo que aquilo é uma citação direta, Ctrl+C, Ctrl+V, citação direta de um autor, né? Só que ele está ali na íntegra. E no final também vai indicar quem é aquela pessoa que escreveu aquilo. Então, dentro da citação direta curta, a gente vai ter que indicar a página que a gente escreveu. Veja aí no primeiro quadrinho que tem citação direta curta. Então, tem assim, ó, Sarmento, entre parênteses, 1990, vírgula, a página 17, onde você copiou e colou aquilo, né? Aí afirma que é Ctrl+C, Ctrl+V e até 3 linhas, e você usa aspas, porque você copiou a fala de alguém. A citação indireta, quando ela é longa,
a gente não vai precisar usar essas aspas, a gente só vai precisar botar ela recuada, uma fontezinha menor do que o texto que você está escrevendo acima, né? E vai indicar no final a página de onde você leu. Vai botar lá o nome, entre parênteses, como está ali em cima. O nome em maiúsculo, o sobrenome do autor, Sarmento, vírgula, o ano daquela publicação e a página que você encontrou. Fácil ou difícil? Vamos lá para o chat? Né? Estão falando de AO, a gente fala lá no finalzinho, essa aula foi comunicada por e-mail, funciona sinceramente, segunda aula, algumas aulas de primeira senha, professor, esse trabalho parece um TCC, como se fosse uma parte, depende do trabalho. O Josiele botou aqui, professor, esse trabalho parece um TCC, como se fosse uma parte do TCC, né? Então, depende do trabalho, tá, Josiele? Trabalho que o professor passa para você aí aqui na graduação, faz uma disciplina específica, ele não parece uma parte do TCC. O TCC ele é um trabalho no final, que é um tema que você vai escolher para descrever ele no final, né? Aquele trabalho, aquele teminha que você mais gostou durante a faculdade inteira, né? Um tema que você quer realmente escrever muito sobre ele. Então, normalmente, os trabalhos científicos, né, que é feito durante a graduação, um tema específico de uma disciplina. O TCC é um tema que você realmente quer potencializar da sua graduação no final. Eu estou vendo aqui que vocês estão como se comunicados que só foi a primeira vez na aula, né? Eu vou ver aqui com a equipe da DOL, tá? Para poder depois olhar. De toda forma, a aula foi feita, tinha alunos na primeira aula, tá? E ficou gravada, né? Eu vou confirmar só que está lá dentro já do ambiente para vocês, tá? Eu fico triste, assim, né? Porque realmente tinha muito poucos alunos na primeira aula, mas vamos dar continuidade, tá? A aula ficou gravada lá, vocês não perdem o conteúdo da primeira aula, tá? Eu só vou confirmar logo quando a gente acabar aqui, né, pra gente seguir, tá? E se for necessário, repito novamente a gravação da primeira aula, para que todos estejam ao vivo também, não tem problema, tá? E aí a gente vai seguindo, só pra gente não perder aqui, né, esse tempo, tá? Vamos lá. Pronto, acho que vocês só estão repetindo sobre isso. Acho que é o tema que vocês estão aqui, é o mesmo. Né? Daqui a pouco eu volto para ver se alguma pergunta específica da disciplina, tá? Então, citação indireta. Né? Então, a citação indireta, só voltando, né? Porque a gente falou da direta e indireta, eu só quero explicar mais um pouquinho aqui para vocês da indireta. Porque a indireta, às vezes a gente teme, como a gente quer citar ali, né, a ideia do autor, né, que é a interpretação da ideia dele. A gente falou da direta, aqui, né, que foi breve e longa, e a indireta, que a direta, lembrando, é o copia e cola. Copia e cola até 3 linhas, vai citar ali ela na íntegra, né? Citação direta, copia e cola longa, a gente vai fazer ali, né, um parágrafozinho extra para ele. Mas a citação indireta, que é aquela que a gente toma como base a ideia e quer transcrever, ela é necessária alguns cuidados. É possível sim, a gente só tem que ter cuidado para não distorcer a ideia do autor que fez que escreveu aquele tema. Ah, professora, mas quando eu comecei a escrever, ficou tão parecido que fui eu que escrevi, que não foi aquele autor. Não, se você copiou de algum canto, não tem problema. O que eu quero sempre dizer a vocês que quanto mais embasado, é melhor para vocês. Né? Então, copiou ali de um canto, não precisa fingir que foi vocês que escreveram. Né? É muito melhor que o professor ou quem está lendo saiba que você tomou como base a ideia, né, de alguém, que você está ali citando indiretamente alguém, né? Então, que está interpretando a fala de alguém. A citação indireta com as suas palavras, né? Então, é a ideia de um ou mais autor, né, que vocês estão querendo colocar ali dentro daquele parágrafo, mas que deve ser mantido o teor, o sentido original do que vocês querem escrever. Então, ela nunca é, a citação indireta nunca é a transcrição literal. Se for transcrição literal, é citação direta, tá? Aqui é citação indireta. A gente não vai precisar colocar aspas, tá? A gente vai usar
o significado do que aquilo quer, mas de outro sentido, de outras formas de escrever, tá? Então, a gente nunca inicia, né, com o autor lá na frente, a gente sempre bota ali no final, né? E a gente aqui, no caso, não indica a página, porque assim como a gente está citando as ideias daquele autor só, não precisa necessariamente, né, ter a página, a gente só precisa dizer de onde a gente buscou aquela fonte daquela ideia, tá? Então, aí, ó, isso, tererê, tarará, né? E aí, no final, a gente não precisa botar segundo fulano, porque segundo fulano é uma citação direta. Aqui a gente está botando a ideia dele e no final dizendo, Jason 2003. Eu busquei essa ideia nesse autor. E quem tiver interessado em pegar essa ideia na íntegra, vai lá no final do teu trabalho, vai pegar essa referência e vai buscar esse autor para poder buscar ela na íntegra. Ok? Citação da citação. Aí a gente está começando a complicar mais um pouquinho, mas assim, é muito comum isso acontecer. A gente está lendo um texto que a gente amou, só que não refere o autor. Aí, dentro desse outro texto, aí você faz, e agora? Não tem lá o nomezinho dele, mas não tem a referência completa. Poxa, mas eu gostei tanto dessa ideia, professora, eu queria muito citar. Mas ela está citada dentro de outro trabalho. Como é que eu faço? Não é problema. A citação da citação é a citação da parte de um texto que a gente encontrou, né? Só que foi feito ali denominado por outro autor. Então, ela é referente a outro autor. Não tem problema, tá? Então, o que a gente só vai ter que colocar a gente vai botar a ideia do que a gente quer escrever e no final a gente vai botar Silva, em 1986, que foi citado por Carneiro em 1991. Aí a gente usa uma palavrinha aí chamada apude, que significa citado por. Então, quando vocês estiverem lendo artigos científicos que tiver essa palavrinha no meio, apude, significa citado por. Então, essa ideia que está aí escrita, além desses aspectos de formação do povo brasileiro, tererê, tarará, né, a fonte que eu consultei foi Carneiro. Eu peguei um texto mais recente, de Carneiro, de 1991. E lá estava citado um autor mais antigo. Então, a fonte que eu não consultei foi Silva. Eu não fui lá na base dele. Mas ele estava citado dentro de Carneiro e eu posso citá-lo. Desculpa. Desculpa. Então, vamos ficar claro sobre citação. Citar a ideia de um autor sem citá-lo no texto é plágio. Não tem problema, não é errado utilizar a ideia de outro autor dentro do seu trabalho. Inclusive, embasador, inclusive, dá autoridade para o seu texto, mas você precisa só citar quem fez aquilo, tá? Então, copiar e colar a ideia de outro não é problema se você citar a fonte de que você... Então, não adianta, dentro dos trabalhos acadêmicos, citar a ideia do coleguinha, tá? Porque o coleguinha não tem um embasamento teórico publicado em alguma revista científica, só se tiver, tá? Mas se não tiver, copiar e colar de outro coleguinha, né? Aí sim é plágio, tá? Então, a nota é zerada. Mas, se você copiou de um autor que tem um embasamento científico, que tem um livro publicado, que tem um artigo no jornal, que tem uma base já, né, de publicação, essa ideia é ok, é citada. Então, acho que ficou claro para todo mundo sobre citação. E aí, aqui, a gente precisa agora falar um pouquinho sobre os tipos de trabalhos científicos, que vocês passam a graduação inteira aí, né, falando, né? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tarará, tarará. Professora, entrei agora há pouco, não estou conseguindo, vamos lá ver. A Rebeca colocou uma pergunta aqui importante. A versão mais atual da BNT é de 2023, né? Isso mesmo, tá? A pergunta mais atual é 2023, Rebeca, é a que eu vou colocar lá dentro do ambiente virtual como material complementar, tá? A que está dentro do material, de fato, é a de 2021 ainda, mas assim, é praticamente igual uma e a outra, tá? As diferenças são muito poucas e dentro desse material complementar vai estar essas pequenas diferenças entre uma e outras, tá? Então, não, nada que mude o teor do que a gente está falando, então não se preocupe. Aqui, tererê, acho que de pergunta aqui que eu estou passando aqui.
aqui só tem vocês se colocando o nome de vocês, né, e botando pronto. Então tá ok. Então, vamos falar agora sobre tipos de trabalhos científicos, tá? Então, primeiro que vocês são muito acostumados dentro das disciplinas de vocês, o professor fala, amanhã é dia de apresentar seminário científico. Próxima semana, né? Então, o professor às vezes fala, vamos dividir aqui a sala agora em grupos. Cada grupo precisa pegar desse tema uma parte para poder fazer temas específicos dessa disciplina. Então, o seminário, ele, às vezes, o professor passou o seminário aqui porque não quer dar aula, né? Às vezes acontece vocês pensarem isso. Eu já fui aluna e uma vez já pensei isso, mas aí quando a gente aprende que não é nada disso, né? O seminário científico, ele é extremamente importante, né? Para que o aluno, ele desenvolva a metodologia ativa daquele conteúdo, né? Para que os grupos eles possam aprender a discutir e criar pensamentos críticos daquele assunto. Então, o seminário científico, ele normalmente é uma exposição, né, que é seguida de um debate, né, ou uma aula que é normalmente no nível universitário, né, ou de pós-graduação, que em pós-graduação que mais existe, né, dentro dos mestrados e doutorados são os seminários, né, com essa discussão e exposição do tema específico. Então, a prática, normalmente, de seminário científico, ela é feita em sala de aula, com o professor mediando isso, ou um tutor mediando isso. A turma se divide, estuda temas específicos, né, unidades específicas daquele tema daquela disciplina. Precisa preparar esse seminário, né, de caráter, né, científico, né, e desenvolver aí a conclusão, né, desse seminário. Então, o que acontece no seminário? O professor, quando ele passa um tema para vocês, eles não querem que vocês simplesmente, né, decorem e escrevam no papelzinho o que vocês vão falar na hora da apresentação. Não. Aqui a ideia é que vocês comecem a buscar, antes, né, de o professor concluir esse assunto com vocês, ideias de outros autores, buscar fora do ambiente, né, daquele material, daquele livro, daquelas bibliografias ali dentro, né, do trabalho de vocês, né, eles querem que você busquem mais sobre aquele tema, para que seja discutido, né, de forma ativa, no aprendizado que vocês vão ter, sem um professor estar mediando, né, aquilo, e só repassando o conhecimento dele, né, que vocês cheguem ali com ideias e repassem para os outros colegas dentro do conhecimento de vocês, dentro da linguagem de vocês para os outros colegas. Então, isso cria uma rede de conhecimento. Então, toda vez agora que vocês forem demandados para fazerem, né, um trabalho científico, né, nunca mais pensem em fazer só uma filinha ali para ler na hora da apresentação. Professora, mas eu sou muito envergonhada, professora. Eu não consigo, travo na hora de fazer uma apresentação. Eu também já fui envergonhada, né? Podem crer, né? Eu me tremia da cabeça aos pés inteira na hora de fazer uma apresentação, né, de um trabalho, mas é uma construção incrível quando a gente consegue quebrar essa barreira nossa. Eu, professora Dayana, né, precisei, né, fazer uma quebra de paradigma na minha vida, né, para poder aprender, né, a me soltar. Ainda dentro da faculdade, eu fiz um curso de oratória, né, eu não conseguia, era impossível falar no público, né, então o curso de oratória, né, quebrou barreiras na minha vida, né, e técnicas às vezes até bobas, assim, que você fala, é só isso, mas técnicas que a gente aprende, né, a falar, né, e se comunicar melhor. Então, se você tem uma dificuldade, procura ajuda, né? É importante. Por quê? É importante você ter essa desenvoltura como profissional da área de vocês. Imagina, chegar um paciente para vocês uma hora, eu sei que isso é um futuro, professora, daqui para lá já vou ter experiência, né? Mas se coloquem agora, vocês entrando no estágio, né? Chegando se você é da área de saúde, entrando no estágio lá dentro do hospital, um paciente perguntando para vocês uma coisa específica e vocês, peraí um minutinho, vai pesquisar para poder responder, porque ou quer ler ali na frente do paciente, porque não tem a desenvoltura suficiente. Não, criem o hábito da leitura, criem o hábito de replicar a fala do que vocês estão estudando, né? E é isso que o seminário, ele, né, propõe aí, né, para vocês. Então, essa prática em sala de aula, né? Eu botei ali um memezinho, né? Porque sempre tem os envergonhados, os que ficam cara pálida, né? Que sempre um
monta tudo, né, e os outros ali ficam só na cara, né, esperando, né, acontecer. Então, quando aí, né, eis que você vai apresentar o seu primeiro seminário, lembre-se sempre, olhem aí esse diagrama. Seminário, né, ele vai ter aí o contato primeiro com o texto, vocês vão precisar fazer uma análise desse texto com a compreensão da mensagem, compreensão do conteúdo e fazer no final ali na sala essa discussão, esse debate, fazendo a interpretação desse conteúdo, críticas e julgamentos sobre aquele conteúdo. Você acha que o que esse autor está falando está correto, não está correto? O que você pensa sobre isso? É a sua linha que você quer levar para dentro da sua profissão, não é? Então, esse contato mais estreito com o texto mais básico, menor, ele vai criar essa condição, né, para uma análise mais rigorosa, né, para que aquele grupo ele possa, né, tentar fazer essa compreensão da mensagem de um textinho menor, né, para poder gerar essa condição realmente de interpretar conteúdo, de adotar postura crítica, né, sobre a sua mensagem perante a aula, né, e a discussão do problema, né, focado. Né? E aí, no final, o professor, sim, ele precisa entrar e dizer, olha, o que vocês apresentaram está de bom tamanho, está correto, nem vou agregar mais agora com esse tema. Então, precisa ter sempre isso, é importante. Peçam os professores de vocês para fazerem seminários, para criarem aí também, né, essa postura aí melhor. Então, a preparação para esse caráter científico tem aí todos esses pontos, né? Então, eu não vou precisar ler todos aí, tá aí para vocês. Esse material vai ficar para vocês, não se preocupem, tá? Fica dentro do ambiente virtual para vocês também ali, vai ser enviado para vocês. Então, não fique preocupado aí da print ou de copiar, né? Então, os pontos aí principais para um caráter científico de um seminário é delimitar o assunto, fazer uma pesquisa, anotar fichas de material coletado, fazer essa análise de seleção de material, um plano geral, organização do assunto em tópicos, elaboração de roteiro, redação com fichas guias, preparação de material de ilustração, revisão crítica desse conteúdo, fixar critérios, né, para ensaio e vocabulário a ser empregado, né, dentro do trabalho. Antes da gente passar para o próximo tópico, deixa eu olhar aqui se a gente tem alguma pergunta novamente. Ana Flora pediu para eu explicar novamente sobre a citação direta. Citação direta, Ana Flora, é a citação que a gente tem mania de fazer, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? É o copia e cola. Você achou um tema massa que é realmente aquilo que você quer botar dentro do seu trabalho e dentro do trabalho. Você pode fazer a citação ipsiliteris, como se fala, copiar e colar daquilo que aquele autor está falando. Se for em até 3 linhas, é uma citação chamada direta curta. Você pode colocar ela toda e vai ter que botar o autor, o ano e a página que você fez aquela copia e cola de até 3 linhas de um autor. Se for mais do que 3 linhas, é uma citação direta longa. Você pode colocar ela também na íntegra, mas vai ter que colocar ela no parágrafo abaixo, recuado, com a letrinha menor, e o autor e o ano que você, daquele autor e ano daquele texto que você fez a cópia. Ok? Vamos lá. Aí só tem vocês dando aí o cheque de vocês, né? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não tem. Mas tem uma pergunta aqui. Opa, peraí. Não. Vamos passar, que só tem aqui vocês realmente, né, botando aqui a parte de vocês, a frequência de vocês. Então, para desenvolver a parte final aí e a conclusão do seminário de vocês, tem esse roteirinho aí que fica aí, né, tá dentro do e-book de vocês, tá, mas que vocês também podem seguir aí, né. Tô montando seminário agora, a gente tem um seminário de uma disciplina para apresentar na próxima semana. Então, sempre façam aí a introdução com a apresentação, né, para o professor, né, daquele tema e sempre envolvendo a turma que está lá, né, as tarefas a serem cumpridas com cronogramas, com a execução das atividades pelos participantes, a apresentação da introdução,
e também a introdução do tema do seminário bem esclarecido, né, sobre um texto base, né, que o professor indicou para vocês, fazendo uma síntese disso, um resumo disso para ser apresentado para a sala. Então, se for em grupo essa apresentação de seminário, discutam entre si o tema, leiam, se aprofundem, busquem outros autores que falam daquilo, tragam aquilo para a turma de vocês como uma forma de conhecimento mais clara, né, para envolver a turma, né, e vocês criarem aí realmente um pensamento crítico, né, sobre o tema a ser desenvolvido. Outra forma de trabalho científico é o pôster científico, tá? Que é quando a gente vai apresentar algum trabalho em congresso, em algum seminário, ou às vezes o professor vai fazer uma amostra científica, né, de coordenação às vezes faz, vamos fazer uma amostra científica aqui, né, na própria instituição, né, a gente quer que vocês montem aí os banners de vocês, ou para a apresentação do TCC de vocês, tá? Então, normalmente existe aí, né, essa forma aí de apresentação de trabalho científico. Que o pôster, ele é um instrumento, né, de exibição daquele conhecimento, né, que a gente criou, montou, trabalhou para poder fazer uma apresentação de um tema específico, tá? E aí ele pode estar sintetizando um tema, ele pode ser para divulgar um tema de um conteúdo, né, de uma pesquisa científica que vocês fizeram. Então, o pôster científico, né, ele tem uma estrutura que pela ABNT ela precisa ser seguida, né, que aí normalmente é um título, se houver um subtítulo, né, nome do autor completo, e aí tá bem completinho, ó, da pesquisa com o subtítulo, na sequência deve aparecer o nome do orientador, nome da instituição, o endereço eletrônico da pessoa, então aí tá tudo bem, né, mastigadinho, né, para vocês olharem. Mas por que isso tudo é importante dentro do nome do autor? Alguém está passando ali naquele congresso, aí olhou aquele tema. Uau, esse tema estava atrás dele. Deixa eu lá ler esse pôster. E aí, quando a pessoa está lendo o pôster, aí, normalmente o pôster é um resumo do trabalho, né? E aí vai, poxa, quem foi que será que escreveu isso aí? Eu vou anotar para depois entrar em contato com essa pessoa para pegar mais coisas, mais detalhes, né, desse trabalho. Então é importante ter todos os campos aí do autor, do endereço eletrônico, ou seja, do e-mail da pessoa, né? Um resumo do trabalho. Às vezes tem uma exposição de posts e eu não tenho paciência para ler tudo. E eu só quero ler os resumos. Se dentro do resumo tiver algo que me interessa muito, eu vou ler o pôster todo. Ok. Então, é importantíssimo o resumo, com até 100 palavras, como vocês vão precisar aprender a ser sucintos quando se escreve cientificamente, né? Então, um objetivo, né, ali, dizendo ali o resultado alcançado, palavra-chave, né, que aí precisa ser colocada ali separadamente. E o conteúdo, que sempre precisa ter uma introdução, a metodologia que foi utilizada, né, resultado, discussão e conclusão. E, obrigatoriamente, as referências bibliográficas, né, que a gente já está aqui falando, né, de toda forma. Vamos lá passar aqui. Aqui eu quero montar o meu banner. Como eu faço, professora? Existem hoje, né, inúmeras ferramentas que você pode montar. O Canva é hoje a mais utilizada, mas assim, no meu tempo, um pouquinho atrás, a gente ainda usava o PowerPoint muito, e eu usava essa estrutura, que pode também ser colocada ali, né? Então, sempre precisa ter o título, o subtítulo e o autor, se houver, o nome completo dos autores, o nome completo do orientador e um e-mailzinho, né, de contato ali. Um resumo de até 100 palavras, a introdução, bem sucinta, a metodologia do trabalho, como foi feito esse trabalho, os resultados e as discussões, se tiver imagem, se tiver gráfico, né, as ilustrações, uma conclusão ou uma análise ali final desse trabalho e as referências bibliográficas que são necessárias serem colocadas, tá? E aí, se for necessário também colocar instituição, cidade, né, e tudo mais. Vamos lá, eu estou vendo que aqui tem algumas pessoas que estão falando ainda no chat. Bora ver se é só fazer aqui. Não, é só check também. Tem várias perguntas mesmo. Eu estou vendo que a Sagi Matheus botou aqui, né? Que tem várias perguntas, mas eu não estou tentando achar, né? Aí Vinícius, a Pamela botou aqui
tem que citar a situação mesmo para incorrer em auto plágio, não entendi. Professora, eu podia fazer uma atividade contextualizada em cima de textos dos autores, o copia e cola e no final colocar as referências? Então, é porque não está com o nome, a pessoa estava com um iPhone aqui, a iPhone perguntou assim, professora, então, eu poderia fazer uma atividade contextualizada em cima de textos dos autores, o copia e cola, e no final colocar as referências? Não, tá? Sempre precisa, a cada local que você está fazendo copia e cola direto, de forma direta, né, sempre colocar já o autor do lado, tá? E no final as referências completas. O autor do lado é somente ali o nome e o ano, tá? E no final as referências completas. Se você quer citar, fazer ali a sua contextualizada toda, daí só botar as referências no finais, aí você está fazendo citações indiretas, tá? De toda forma, a citação indireta, ela precisa estar no meio do texto, né? Quem foi o autor que você buscou e no final a referência também, né, completa, tá? Mas sempre precisa ter dentro do tema, lá de cima da atividade contextualizada, que não é problema, tá? Para o iPhone, né, que eu estou falando para o iPhone aqui, né, precisa sempre ter sempre a citação das pessoas. Aqui, professora, bom dia, parabéns pela aula. Das coisas que mais deixa a pessoa insegura é não dominar o assunto completamente. Acho que um dos principais entraves na hora de falar. Verônica colocou, né, sobre os entraves. Já de fato, Verônica, realmente quando a gente está, né, querendo apresentar um trabalho, às vezes a gente até conhece bem o assunto, mas fica, né, com vergonha ou não tem restrição, né, de falar, né, então, mas eu acho que quando a gente se prepara um pouquinho, quando a gente está dominando, às vezes, o assunto mesmo, é importante a gente, né, criar esse hábito. Primeiro, fala na frente do espelho. Segundo, né, fala para alguém de casa. Apresenta primeiro para alguém de casa, porque isso já vai deixar você mais segura na sua fala, né? Então, fala para o filho. Não tenho filho. Fala para o marido. Não tenho marido. Fala para o gatinho, para o cachorro que está em casa. Conversa, explica o trabalho, finge que alguém está escutando você. Né? Isso é importante para você ir criando a desenvoltura, né, do falar, né, sobre aquele tema. Fala mais sobre o banner de apresentação no TCC. É parecido, tá? Eu tô aqui o iPhone de novo, né? Esse aqui é uma forma de eu vou terminar de falar um pouquinho aqui sobre o banner, tá? Deixa eu ver, tchererê. Muita gente perguntando sobre a AO 5, mas a gente ainda tá na AO 2, tá? Então, vamos ficar tranquilos com a AO 5, a gente vai chegar lá, tá? Não se preocupem. Vamos lá, muita gente aqui, tô tentando, né, ver aqui as perguntas, mas é porque realmente tem muita gente no meio. Aqui, Hilary colocou, professora, então, todo trabalho científico que eu tenho que citar o autor em que eu me baseio o conteúdo. Exatamente, Hilary. Condição obrigatória, né? Todo trabalho científico tem que citar o autor que você embasou o conteúdo. Mesmo que tenha colocado com as minhas palavras, sim, as suas palavras vai só diferenciar se for uma citação direta ou uma citação indireta. No caso, se você está usando suas palavras, da ideia de alguém, é uma citação indireta. Precisa colocar o autor, tá? Vinícius colocou, se eu tiver uma publicação, seja livro ou artigo, posso citar a ideia do meu trabalho científico? Pode sim, tá, Vinícius? Aí você é Vinícius Duarte. Aí quando você estiver escrevendo, você vai botar Duarte, vírgula, o nome, o ano que você publicou aquilo, tá? Se você tiver publicação, pode sim se autopublicar, não tem problema. Não pode fazer assim o trabalho todo sua autopublicação, que aí vai ficar meio estranho, né? É importante você botar outros autores também, mas pode sim se publicar. Precisa colocar nome, matrícula, não é necessário não, tá? Aí, alguém botou aqui, essa estrutura de banner é a padrão? Sim, é a padrão, tá? Qualquer lugar pode pedir alguma outra estrutura, mas essa é a padrão. Aí, Luciana botou, dominar o assunto é importante para ter noção da oratória, a postura é importante também, exatamente isso. Beth colocou, na introdução podemos utilizar quantas linhas e quantos autores em média? Então, linhas e autores, tudo vai depender muito de quanto do trabalho que você está fazendo, tá, Beth? Então, um TCC, às vezes, ele é delimitado em 10 páginas. Vamos pensar no TCC. Então, eu não posso fazer 2 páginas de introdução.
porque você vai acabar perdendo tempo, páginas e linhas suficientes para você escrever a sua metodologia, a sua discussão, os seus resultados. Então, a quantidade de linhas, ela vai depender de do que você está escrevendo. Se for um banner, por exemplo, aqui a introdução, ela não deve passar de um parágrafo com 6, 8 linhas, tá? Para um banner. 10 linhas, vai lá, ou 2 parágrafozinhos de introdução. Então, não pode ser muito longa, tá? Porque senão ocupa todo o espaço do banner só na introdução. Então, tudo vai ser uma coerência aí do que está sendo, né, colocado, tá? E autores, né? Quantidade de autores. Quanto mais autores, melhor, tá? Um TCC, normalmente, ele tem a média a partir de 15 autores, tá? De 10 é muito pouco, 15 é muito bom. É muito bom, não, é bom. E o problema do autor é quantidade de publicações mais recentes. Então, a gente pede 5 anos para cá, né? Então, de 2020 para 2025 publicação. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Professora, o trabalho do DOL, teremos que colocar as referências bibliográficas? Sim, todo o trabalho, independente de graduação, de disciplina, qual você precisa referenciar, tá? Isso que a professora está passando é trabalho? É trabalho? Não é não, tá, Fabiana? Não é trabalho, não. Eu só estou explicando a metodologia de como vocês preparam trabalhos de outras disciplinas. Aí alguém colocou aqui, se em uma citação eu não concordar com apenas uma pequena parte, eu posso editar ou sou obrigada a usar todo o discurso do autor? Você pode usar suas palavras, uma citação indireta. Se você não concordar com uma parte do autor, você só bota aquela parte que você concorda. Eu acho que eu já respondi outras perguntas aqui. Pronto, eu acho que foi aqui algumas, tá? Daqui a pouco eu volto para o chat novamente. Então, sobre o modelo de quem precisa apresentar um banner, esse é o diagrama, sugestão aqui, tá? Como eu disse para vocês, mas cada professor, cada instituição, cada lugar, né, pedem aí um banner, né, no seu padrão. E um projeto científico? Então, vocês que vão começar a escrever TCC, ou vocês que querem entrar para uma iniciação científica, né, precisam fazer projetos científicos. O projeto científico, ele é muito mais do que um seminário, ele é muito mais do que um banner, ele é muito mais do que um trabalho de atividade contextualizada que vocês fazem dentro de uma disciplina, né, de um resumo que o professor pede. Um projeto científico é aquilo que vocês vão fazer para realmente entrar dentro de uma pesquisa científica. A intenção do projeto é vocês fazerem um esboço inicial de um trabalho que vocês pretendem apresentar ainda para algum programa, né, de pós-graduação ou para o trabalho científico, né? É a demonstração, de fato, de algo que alguém planeja fazer ou pretende fazer. Então, normalmente existe o TCC1 e o TCC2, né, na matriz curricular de vocês. O TCC1, vocês vão fazer um projeto científico do que vocês vão elaborar no TCC2, que é de fato o trabalho científico. No programa de mestrado, vocês fazem um pré-projeto para participar de uma banca para dizerem se vocês são qualificados ou não a fazerem a monografia do mestrado. Veja que coisa, né? Então, o projeto científico, ele vem aí para fazer um projeto do que se pretende estudar, né? Então, o projeto, ele precisa... Como é que você prepara um projeto, né? É importantíssimo aí a definição, esse planejamento aí, né, de como você vai querer desenvolver esse trabalho, né, para cumprir aí a sequência, né, os prazos que é estabelecido, né, pela instituição, né, então é todo um papel aí, planejar o desenvolvimento do trabalho. Depois é importante aí, né, fazer aí os aspectos gerais do trabalho de pesquisa, tá? Então, quais são as possibilidades, né, de desenvolver aí esse trabalho? Então, é importantíssimo dentro do trabalho de saber quais são
as linhas que você quer ir, a possibilidade de desenvolver de fato, né, esse trabalho, as condições e as discussões que vocês vão avaliar, né, para a bancada examinadora que vai olhar isso, qualificar esse trabalho, né, ou no TCC, no caso, né, o TCC é uma disciplina mesmo, se você vai ser aprovado ou não vai ser aprovado naquele projeto, né, e ele vai contribuir para concretizar, né, para quem quer pedir bolsa de estudo de CNPq, está no projeto de mestrado, precisa de bolsa, né, ou vai fazer um programa de iniciação científica aqui dentro, na própria instituição, inclusive já está aí começando a lançar, né, as bolsas de 2025, né, fiquem atentos, né, porque em cada instituição tem seus programas de iniciação, vai começar a sair bolsas, então, como contribuir, né, para essa solicitação, né, de bolsa aí, ou financiamento ou pesquisa. Então, como é que eu monto um projeto de pesquisa? Então, para quem entrou na aula atrasado, pensando que eu estou passando um trabalho, eu não estou passando trabalho, tá? Eu estou mostrando para vocês como monta o trabalho, tá? Então, independente aí, né, da disciplina que vocês estão estudando, tá? Então, como é que vocês vão montar aí o projeto de pesquisa? Primeiro de tudo, vocês precisam de um título, né? Então, esse título, ele vai servir aí, né, para vocês delimitarem o assunto, né, que vocês querem estudar, né, e que querem aí realmente montar um trabalho. Depois que delimitam o assunto, vocês vão montar aí o objetivo geral e específico. Não se preocupem muito aí com o que é cada um desses, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre delimitação de assunto, objetivos e tal. Aqui é só o passo a passo do que precisa ter dentro do projeto, tá? Então, objetivos gerais e específicos, as justificativas daquele trabalho, o objeto da pesquisa, que é diferente do objetivo, tá? O objeto da pesquisa é o que está sendo estudado. Tá? A metodologia que vai ser feita para poder chegar no resultado final, né? Um cronograma de estudos, se tiver um orçamento, e a bibliografia daquele trabalho. Então, o projeto, ele sempre sofre alteração, né, durante a pesquisa. Então, a gente vai sempre precisar mudar uma coisa ou outra, né? A gente às vezes está fazendo aí uma ideia, aí o professor, o orientador da gente chega, não, vamos mudar essa ideia. Então, é sempre preciso, né, uns ajustes dentro do projeto, né, para que a gente chegue para o trabalho final, né, pós o projeto, né, de forma mais assertiva possível. Então, não se preocupe se durante um projeto o seu professor trocar várias vezes algumas coisas ali dentro. Isso significa que a gente está fazendo uma melhoria no trabalho de vocês, né, para se aprofundar posteriormente um pouquinho depois. E referências bibliográficas, tá? A gente já está concluindo nossa aula, então a gente vai falar mais detalhadamente de referência bibliográfica na próxima aula, mas aí é importante já tomar como base, né, a NBR 6023 da ABNT também, então, que entende-se por referências bibliográficas tudo. A relação de fontes, livros, artigos, leis, monografias, publicações e sites, né? Então, hoje está muito mais pulverizada, né, as referências. Antigamente, para eu ter uma referência, eu precisava ir numa biblioteca, né, para poder ir lá na biblioteca, pedir um livro para ler, né. Hoje, a base, né, de dados, ela é muito ampla dentro da internet, né? A gente tem muitas bases científicas de dados para buscar. Vocês que são alunos da instituição, dentro do portal acadêmico de vocês existe uma biblioteca virtual, né, que também vocês têm aí um acesso gigantesco, né, aí a referências bibliográficas, né, para poder fazer essas buscas, né, e as referências elas precisam ser usadas, né, isso acho que ficou muito claro nessa aula para vocês, né, elas precisam ser apresentadas obrigatoriamente no final do trabalho, dos textos acadêmicos, dos trabalhos que vocês fazem aí, das atividades das aulas de vocês, né, e temas, né, e trabalhos científicos de vocês. Deixa eu ler aqui agora o chat um pouquinho, né, todos, Amanda, tararara, só o nomezinho de vocês, aqui alguém botou. Sugestão, que os orientadores DOL sejam mais presentes na faculdade, passam na sala falando da aula online, porque ficamos soltos. Valeu, Karine, pela sugestão. Vou passar aqui para o pessoal de orientação da DOL, tá?
Quais sites confiáveis para fazer uma pesquisa científica? A gente vai ter, ó, a Lívia já respondeu aí, CAPS periódicos é muito bom mesmo, tá? Mas existem vários sites, tá? É o iPhone que perguntou de novo. Para poder fazer buscas científicas. A gente vai ter uma aulinha que vai ter todos os prints com vários sites, mas eu já vou falar alguns aqui para vocês. É porque eu não sei qual é a sua área especificamente, mas para iniciar, para um aluno de graduação, entrar no Google Acadêmico já é top, porque assim, tem muitos artigos científicos lá. Não é o Google normal, é o Google Acadêmico, tá? Mas aí, o portal da CAPES, ela é importantíssimo. Dentro do próprio portal acadêmico de vocês, existe a biblioteca virtual, tá? Que é a minha biblioteca, que também tem uma gama de artigos científicos e de livros online para vocês buscarem, incríveis, né? A Cielo, aí que também é uma busca muito, muito boa para vocês. Então, são sites aí já para vocês irem, né, dando uma olhadinha. Resultado de discussão sendo revisão sistemática, como descrever? Então, resultado de discussão para uma revisão, ela é possível? É possível. Aí, como descrever? Aí é exatamente toda a aula que a gente falou hoje, tá, iPhone? Por quê? A gente precisa fazer aí um levantamento de todos os autores. Uma revisão sistemática significa que você buscou vários artigos científicos e cruzou a ideia de vários autores. E o resultado da discussão vai ser o que X autores e Y autores já publicaram e o que isso chega ali num senso comum. Então, o resultado de uma revisão sistemática é o resultado de vários autores pesquisaram e que chegou numa conclusão ali, né, comum ali em alguma linha de pesquisa, né? Vamos lá, tererê. Estamos terminando já a aula, tá? Para quem está perguntando que horas termina. Karine perguntou hoje, temos muitos colegas que não sabem da aula, que está acontecendo agora. Foi triste isso, mas assim, eu vou pedir para mais atenção, né, para vocês em relação a isso. Aí, alguém perguntou aqui, queríamos saber mais sobre a formatação do banner, objetivos dos componentes, estrutura, fontes, tamanhos. Então, sobre o banner, eu coloquei aí nessa tela, na tela anterior, né, que eu posso até voltar nela aqui, Ui, peraí que eu passei de vez aqui. Foi mal, gente. Vou ter que voltar aqui para a apresentação. Aqui. Sobre o banner, o pôster, né? Então, vai depender de quem está lhe solicitando, mas essa é a estrutura básica, tá? Então, podem gravar essa estrutura básica daí, tá? Alguém botou aí, eu achei que o TCC tinha entre 80 e 120 páginas, esqueça isso, o TCC, ele é muito curtinho, o TCC, ele é 10 páginas, ele é um artigo científico, muito pequenininho, mas se você quer transformar o seu TCC em livro, pode ser feito, não tem problema, mas aí depois você vai aprofundar ele, aí 80, 120 páginas é mestrado e doutorado, pode ficar tranquilo, Vinícius, porque aqui 10 páginas, não chore, tá? Eu acho que a gente já foi. Deixa eu passar um pouquinho, né, por causa do nosso horário, né? Aqui a gente então falou, né, já sobre aqui o projeto científico, as referências, né? E aqui só para a gente finalizar, né, essa questão de referências bibliográficas, né? Então tem norma para tudo, né, dentro do científico, norma para citar qualquer tipo de informação. Então, professora, mas eu peguei isso daqui no e-mail de alguém, essa informação. Existe forma de citar e-mail de alguém. Então, existe autoria por número e tipo de autor, existe autoria por tipo de obra, existe autoria por publicação de periódico, por tipo de fonte, por referência legislativa. Eu achei isso dentro de uma lei, pode ser publicado e referenciado, documentos eletrônicos. Então, hoje, o que se falava em referências alguns anos atrás em metodologia da pesquisa, informatizou-se muito, a gente ainda consegue, mas de preferência sempre a obras científicas confiáveis, como dissertação, tese e artigos acadêmicos, né, para fazer as publicações de vocês. Mas essa aí realmente existe aí. A unidade 3 e unidade 4, a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura, abreviação e ética das citações, né, na próxima aula. Na unidade 4, a gente vai falar de modalidades e técnicas de pesquisa científica. E aqui não está escrito, mas na nossa última aula, que é nossa aula 5,
a gente vai falar dos sites de buscas, né, como a gente buscar, como a gente ser mais aprimorado dentro dos nossos sites de busca para chegar no nosso tema, né, mais específico. Então, lembre-se sempre, gente, a base científica ela serve aí para se aplicar em todas as disciplinas de vocês. Tudo a partir de agora, vocês, quando forem escrever, vão lembrar. A professora Dayana disse que eu preciso citar a pessoa. Ai, professora, vou lá atrás do autor. Lembre-se sempre, não é problema pegar a ideia de ninguém. Portanto, vocês citem a ideia de quem vocês estão buscando. Utilizem sempre de forma consciente, clara e objetiva as ideias de quem você está lendo, né? E com certeza vocês vão alcançar muito mais ainda o objetivo de vocês. Aí está meu e-mail, tá? Professora Dayana Ximenes, né? E no ambiente virtual de vocês, ali no Fale com o Tutor, tá? Deixa eu só interromper aqui, né, esse compartilhamento para a gente, né, se ver aqui um pouquinho melhor, né? Então, chegamos aí num auge de 790 alunos, né? Que coisa maravilhosa, acho o máximo, né, que a gente se encontra aí todo mundo junto, né? A Evelyn colocou que a aula poderia ser no turno da noite. Pode sim, tá, Evelyn? Eu gosto sempre de fazer aulas em horários bem diferentes, eu nunca deixo o mesmo horário, tá? Hoje eu fiz dia de sábado, na próxima aula a gente pode fazer na segunda noite, tá? Então a gente sempre, né, eu sempre vario aí os horários das aulas, pode ficar tranquila. A Admin colocou, estou iniciando um artigo meu, tema remetente para o ano de 2024. Nessa situação, o ano é balizador e deve ser algo que dá vencimento para o artigo. Então, como eu falei, Kleber botou aí, né? Kleber Paiva, né, que está iniciando um artigo científico. Meu tema remete ao ano de 2024. Nessa situação, o ano é balizador. Deve ser algo que deve dar vencimento ao artigo? Não. O seu artigo, se você está estudando alguma base de dados de 2024, ele nunca vai ficar vencido, tá? As pessoas sempre que vão ler vão saber que aquele dado foi pontual, foi um recorte que você fez daquele ano de 2024. Agora, as suas referências precisam ser as mais recentes possíveis. Então, de 2000, 5 anos antes de 2024 no máximo, tá, Kleber? Para o seu trabalho ficar bem embasado. Muita lista de frequência aqui no meio. Vamos lá, lista de frequência. Vocês gostam da frequência aqui dentro? Tá aqui, podem deixar que tá gravado. Quem entrou na aula, fica gravado o nome, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Aí, Natália tá botando que não consegue entrar para ver os livros, né? Mas aí, pegar lugar é bom. Sinto falta desse ponto. Você pode pegar, sim, o livro lá, você não pode entrar, né? Mas aí você pode primeiro entrar no site, né, na sua biblioteca virtual, já olhar o livro para você poder pedir, chegar lá e já pedir ele direto, tá? As aulas ficam sim gravadas, tá, Gabriel? Existe curso específico de metodologia? Existe, tá? E quanto mais vai se aprofundando, se você for para uma especialização, vai ter uma aula mais complexa de especialização. No mestrado também as aulas já entram mais para o lado da estatística, para o doutorado eles aprofundam na estatística, tá? Então, repete os sites, né? Os sites melhores, Google Acadêmico, Cielo, CAPES, né? Portal CAPES, né? São super importantes. O Kleber colocou, aqui eu já respondi ao Kleber. Eita, muita pergunta, gente, misericórdia. O Kleber botou várias vezes a pergunta dele. Aqui a Anne colocou, gostaria de fazer um artigo sobre o projeto que eu realizei na faculdade. A diferença do artigo científico, a Anne, sim, pergunta, tá, Anne? O projeto que você realiza dentro da faculdade para um TCC, ele às vezes não tem diferença do artigo científico, porque o TCC ele já é no modelo de artigo científico, tá? Então ele já pode ser utilizado posteriormente para alguma publicação junto com o seu orientador. Só tem vocês aqui. A próxima aula é da semana de 28 a 28 de maio, de 28 de abril a 29, a 9 de maio. Então, entre a outra semana e a próxima, tá?
Eu vou botar o horário lá, já vou mandar divulgar o horário para vocês. Que bom que gostou, Neiva, da aula. Então, gente, acho que fomos lá, né? Terminamos a nossa aula por hoje. Muito obrigada pela presença de todos e de todas, né? Que a gente tem um sábado agora aí, né? Porque a gente está finalizando esse sábado, né? Então, vou encerrar nossa gravação, tá? E vamos lá, fiquem aí, vocês têm um ambiente virtual para tirar as dúvidas de vocês, né? Estarei aí junto com vocês aí também, respondendo essas dúvidas, né? A gente, em breve, na próxima semana ou na outra, em seguida, a gente já faz a nossa próxima aula, tá? Vou pedir mais atenção aqui para divulgação com antecipação para vocês, para que todos consigam entrar no link certinho, recebam aí o comunicado via e-mail, tá? E todos possam participar. Obrigada, vamos lá, um grande abraço para todos e bom sábado.